Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje estaremos tratando desse livro, dessa obra Teologia Puritana Explicada do Dr. Gelbick e Mark Jones. E finalizado então a série sobre os atributos de Deus, agora com a graça de Deus estarei entrando em um tema que, da minha perspectiva de cristão e teólogo, é um tema que vai ter uma finalidade de agregar no canal de imediato, entendeu? Por causa do tema em si, da maneira temática que o canal vai se estruturando. Tratamos sobre os atributos de Deus, agora vamos tratar sobre os puritanos e os anjos. Como os puritanos enxergavam essa doutrina a respeito dos anjos, a respeito de, como nós vamos desdobrar aqui, a natureza dos anjos, a respeito da história dos anjos e também sobre a função e o trabalho atual dos anjos. Nós vamos trabalhar esses temas também, a comunhão dos anjos, certo? E a conclusão. Nós vamos trabalhar esses temas na proporção que a gente vai tratando. Eu vou verificando o time do vídeo e vou tentar encerrar por parte para a gente não deixar nenhum pedaço do assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Se for um tema que a gente vê muito grande, eu continuo fazendo parte 1, parte 2, como eu já tenho feito. Vamos lá, então. Puritano e os anjos. Uma frase do puritano Increase Matter, é o que eu vou ler aqui. O grande Deus tem um exército de anjos santos à sua disposição. Aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor recebem um grande benefício como ministro dos santos anjos. Ao examinar a maneira que os puritanos viam os anjos, devemos nos lembrar que as pessoas na Grã-Bretanha do século XVII e em suas colônias na América do Norte encaravam o mundo de forma bem diferente dos ocidentes de hoje. David Hall escreve: as pessoas na Nova Inglaterra do século XVII viviam em um universo encantado. Seu mundo era um mundo extraordinário, tanto autores populares quanto acadêmicos do século XVII mencionavam fantasmas, cometas sinistros, visões de exércitos e navios flutuando no ar, demônios invisíveis e demônios levando pessoas para o inferno. Até certo ponto, esse mundo do extraordinário era herança das épocas antigas e medievais, que tinham componentes de panteísmo pagão, espiritismo, antrologia, astrologia, cosmologias antigas e desconhecimentos da verdade e ciência. Nessa miscelângela, ou seja, nessa mistura, como ele vai falar, misturavam-se ensinos das escrituras acerca de anjos e demônios, que é o que nós vamos tratar. Vamos tratar agora sobre anjos e posteriormente sobre demônios, certo? Fica conosco aí, já deixa o seu like nesse vídeo. Vamos lá, isso é a introdução, tá ok? Poetas ingleses escreveram longas obras sobre o mundo angélico. Até mesmo famosos cientistas ingleses da época viam o mundo como um lugar sobrenatural. Por exemplo, Francis Bacon, ele viveu entre 61 e nasceu em 1561 e morreu em 1626. Pai do método científico, curava verrugas esfregando-as com toicinho defumado e em seguida pendurava o toicinho numa janela voltada para o sul. É um tipo de simpatia, Robert Boyle, químico brilhante, ansiava entrevistar maneiras acerca de demônios subterrâneos, certo? Ele ansiava entrevistar mineiros, acerca de demônios subterrâneos, ou seja, ele buscava pessoas que já trabalharam em mineradoras para perguntar se eles já viram alguma evidência, algum sinal de demônio subterrâneo. Vamos lá. O temático e físico Isaac Newton, bem conhecido, tinha algum envolvimento com alquimia e ocultismo. Temos dificuldade de entender essa cosmovisão semi-mágica porque somos herdeiros do iluminismo e da teoria evolucionista ateísta, que ressalta uma cosmovisão mecanicista
Enxergamos o universo como uma enorme máquina com partes que, por meio das forças da natureza, atuam cegamente umas sobre as outras, como se fossem muitas engrenagens conectadas. Forças sobrenaturais, como anjos e demônios, não se encaixam em nosso mundo de ciência e tecnologia. Embora a atração pela magia e pelo paganismo esteja retornando em nossa era pós-moderna. Ou seja, ele esclareceu aqui que nós vivemos em um mundo físico. E é óbvio que o mundo físico ele é influenciado pelo natural. Porém, não de maneira tão como a gente vê aqui, como se via na época da Idade Média, século XVII, na verdade, né? Na época que ele está falando, e anteriormente, assim, como as pessoas falavam que, sabe, em tudo tinha um demônio, em tudo tinha um anjo. Na verdade, não é bem assim. É isso que ele está deixando claro aqui, quando ele fala sobre a força da natureza, né? Ele fala aqui mais sobre atuam cegamente umas sobre as outras, como se fossem muitas engrenagens conectadas. Enxergamos o universo como uma enorme máquina com partes que, por meio das forças da natureza, atuam cegamente umas sobre as outras, como se fossem muitas engrenagens conectadas. Forças sobrenaturais, reais, como anjos e demônios, não se encaixam nesse, tá vendo? Então, ou seja, numa perspectiva lógica, é o mundo físico em si, certo? Simplesmente o sobrenatural não vai aparecer e se encaixar. Ele age nos bastidores, como nós vamos entender aqui, né? E a gente aprende também na prática, né? Na Bíblia também. Então vamos lá. Apesar das crenças populares de sua época, em comparação com outros temas teológicos, os puritanos raramente deram atenção a anjos. Isso não quer dizer que era raro mencionarem anjos, mas normalmente o faziam junto com outro tema ou no transcorrer da exposição de uma passagem bíblica que envolvesse anjos. Ou seja, os puritanos eles não destinaram um livro, algo assim, falar vamos nos reunir nós como os puritanos para tratar desse tema. Não, eles simplesmente, como eles eram homens de profundo estudo, que se debruçavam sobre a Bíblia, sobre sua vida devocional, vida de oração, e tinham uma intensa, né, prática, exercício de leitura da Bíblia Sagrada. Então o que acontece? Esses homens, quando se abordava um tema relacionado, né, à doutrina, por exemplo, a um tema de anjos e tal, eles tinham clareza, eles tinham a sua definição assertiva e clara, entendeu? Por quê? Por causa dos estudos, por causa dos seus conhecimentos. Então vamos lá. Poucas vezes chegaram a se envolver com o que hoje podemos chamar de angeologia, que é a doutrina dos anjos. Escreveram muito mais sobre o diabo, menos sobre o ocultismo e fenômenos sobrenaturais em comparação com a batalha diária das pessoas contra Satanás e seus demônios. Entendeu? Eles focavam mais nisso. O principal inimigo, né? Os principais inimigos é Satanás, então vamos estudar um pouquinho sobre ele para a gente entender o nosso inimigo, né? Vamos lá. Os puritanos examinavam atentamente as escrituras, o que não os levava a uma cosmovisão mágica nem mecanicista, ou seja, ele nem pendia para um extremo, também não pendia para o outro extremo, eles tinham os pés no chão, certo? Mas uma cosmovisão teocêntrica, ou seja, o foco deles sempre foram Deus. Apresentava alguns ensinos sobre anjos e demônios, mas somente como parte de todo o conselho de Deus. Concentravam-se em Deus, em sua lei, em seu evangelho, não em espírito. Isso fica especificamente claro no catecismo menor de Westminster. Esse catecismo você pode encontrar na Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Eu tenho ela. Qualquer coisa, em algum momento a gente pode tratar sobre isso. Richard, na pergunta 103, né, como ele fala aqui, isso especificamente claro no Catecismo Menor do Westminster, faz uma única rápida referência a anjos, pergunta 113, e a Satanás, pergunta 102. Richard Godbeer faz distinção entre
o ideal religioso puritano e crenças mágicas populares, mediante contraste entre espiritualidade suplicante e espiritualidade manipulante. Ele afirmou que a cosmovisão mágica era fundamentalmente manipulante, ou seja, aquilo que a gente falou, a cosmovisão mágica tinha um intuito de prender as pessoas, entendeu? De manipulá-las. Pois homens e mulheres usavam os rituais para controlar os poderes espirituais. Tá vendo? Em contraste, a cosmovisão puritana era fundamentalmente suplicante, pois as pessoas sujeitavam a si mesma e seus desejos ao Senhor soberano por meio da fé e da oração. Percebe? Ou seja, o objetivo no passado era manipular as pessoas, era cativá-las, fazê-las como de repente massa de manobra, intimidá-las, deixá-las com medo, certo? Vamos lá, para frente. Contudo, o nível popular, essas abordagens distintas da espiritualidade com frequência se misturavam, inevitavelmente, a cultura do povo, né? Quanto mais Deus e Cristo eram enfatizados, no entanto, mais o mundo de espírito se reduzia. David Keck observa que o cenário medieval estava repleto de anjos. Vamos ler o que David Keck escreveu. Desde os grandiosos santuários dedicados ao arcanjo Miguel, no Monte São Miguel e no Monte Gargano, até as detalhadas especulações metafísicas dos grandes escolásticos do século XIII, os anjos permearam o cenário físico, temporal e intelectual do Ocidente medieval. Esculturas vitrais, moedas, vestes clericais e insígnias de peregrinos tinham todas as imagens dos espíritos celestes. Todos os anos, no dia 29 de setembro, por ocasião da festa São Miguel, clérigos por toda a cristandade pregavam sermões sobre Miguel e seus grupos e lhe faziam as orações. Assuntos angélicos eram tão onipresentes que houve naquela época uma dramatização que tratava de milagres e dava orientação de palco sobre como representar um anjo que teleportava um homem de um lugar para outro. Na Idade Média, os anjos estavam em todos os lugares. Percebe? Ele está contextualizando o tempo naquela época, como era intenso essa questão. No entanto, conforme George Raymond escreve, por volta de 1500, a maioria das crenças sobre os anjos, a maioria das representações deles não estavam baseadas nas escrituras, o que dá margem para demônios se manifestarem. Dessa maneira, a reforma, com sua insistência em sola scriptura, né? A reforma protestante trabalhou muito em cima disso. Sola scriptura, sola deu glória, procurou destacar, que é só as escrituras, só glória a Deus. São as 5 solas. Procurou destacar muitas camadas de tradição popular. Elizabeth Reis escreve: embora na Europa medieval os santos e os anjos fossem celebrados e reverenciados no ensino religioso revolucionário de João Calvino, a importância deles perdeu importância em favor da centralidade da supremacia de Deus. O resultado é, no dizer dela, que entre os puritanos do século XVII, tanto clérigos quanto os leigos eram incomum escrever em seus registros relatos de visões e anjos. Examinemos que os puritanos ensinavam sobre os anjos. No próximo capítulo, investigaremos sua doutrina sobre o diabo e os seus demônios. É o que nós vamos aprender nos próximos. Certo? Então aqui, o que nós fizemos? Nós contextualizamos, né, os puritanos do século XVII e a Idade Média naquela época, como as pessoas, né, receberam essa herança, essa cultura de que em tudo tinha anjos e que o anjo ele interferia em tudo no sentido literal das coisas, né? E que eles precisavam invocar anjos, adorar anjos nesse sentido. E os puritanos chegam com o entendimento de que Deus, apenas Deus, os anjos eles são apenas servos de Deus e que eles estão em algum lugar para obedecer à ordem divina, porque eles são apenas servos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar então sobre a natureza dos anjos, ok? Aqui você viu uma breve introdução sobre o tema e vamos falar sobre a natureza dos anjos.
Já deixa seu like nesse vídeo e comenta aí se esse assunto chama a sua atenção. Deixa seu like.